Oi, gente que voa e que quer voar. Vocês estão achando que a vida é um moranguinho? Tudo é fácil nesta vida? Não, senhores. Você acha que a gente só lida o quê? Com um atraso ali, uma meteorologia lá, um probleminha num embarque com uma mala. Nananina, não. Isso aqui pode ser faca na caveira, dedo no cu e gritaria. E hoje eu vou trazer as situações mais embaraçosas, para não dizer horríveis, a bordo. E sim, minha gente, isso tá cada vez mais comum e eu costumo dizer que nessa profissão, quando eu acho que eu já vi tudo, vem mais alguma coisa absurda e me surpreende. Eu não estou suportando mais. Esses reacts vão ser uma vergonha alheia, uma raiva, um dentinho apertado. E bora pro vídeo 1. Gente, olha, guarda isso, cara. Poxa, cara, eu só queria sair de casa, assim, na tranquilidade, trabalhar, sabe? Pegar um biscoito, fechar uma porta. Ai, meu Deus, isso aqui tá queimando minha visão. Bom, não dá pra gente saber direito, assim, ó, o contexto dessa situação. Se o cara tava bêbado, sobre influência de alguma coisa, se ele também tava tendo algum surto. Mas o que a gente consegue ver aqui, assim, ó, dentro desse pedacinho de vídeo, é que alguém tocou o foda-se, botou a piroca pra fora e fez xixi ali mesmo. Ah, não, aí ele extrapolou. O que a gente sabe aqui como comissário, que a gente consegue dizer que isso aí já é um atentado meio ao pudor, à paz. Afinal, esse passageiro botou ali, seu passarinho pra jogo, né? E mostrou pra todo mundo. Mostrou o quê? Pra família, criança, gente que não era pra estar vendo suas coisas. Aliás, isso não é pra ser visto em lugar nenhum, né? Inclusive a tripulação teve que ver isso, né? E com esse tipo de comportamento, a tripulação notifica as autoridades. E quando eu falo as autoridades, tá falando de uma polícia federal da vida aí. E aí você pousa, esse cara vai ser escoltado pelos policiais e vai ter que se explicar. E se esse passageiro, né, que com certeza foi notificado no voo de que o que ele tava fazendo era errado, né, mesmo sendo óbvio, se ele partisse ali, ó, pra agressão física, aí ele podia até ser contido com as algemas, né, que a gente tem no avião. E assim, se escalar e ficar mais grave ainda, o voo podia ser alternado, eles podiam pousar no lugar mais próximo pra, ó, despachar esse cara. Mas quando eu falo de alternar, você vai levar em conta inúmeras coisas para poder alternar um voo. Você vai levar em conta, sei lá, combustível, meteorologia, se a pista é o suficiente para aquele tipo de avião. Ali, te falando de uma maneira assim, ó, bem didática ali para você. Tá, Lu, mas aí se alternar, o que faz? Geralmente você vai despachar aquele passageiro naquele lugar e seguir para o seu destino. E como eu falei, quando você está tendo a contenção do passageiro, a gente só solta ele no caso de uma emergência, sei lá, uma evacuação, ou esse passageiro tá passando mal e ele precisa de atendimento médico, porque depois de contido, senhoras e senhores, ele só sai de lá com a polícia para tirar as algemas. Se a polícia quiser, né? Senão ele vai continuar. Tá, ele tá todo bonitinho lá com o seu controle remoto. Ai, todo dia um TikToker e uma trollagem engraçadinha, né? Nossa, cara. Aí ele tá ensinando pra... Nossa, gente, não. Eu vou adiantando pra vocês que isso é fake, tá? Não dá pra você mexer nas luzes do avião pela Wi-Fi, gente. Isso é manual. É mentira! Ou seja, basicamente é um botãozinho que você aperta ali, dependendo da aeronave, que vai regular as luzes, ou você gira. Mas é isso, alguém precisa apertar. E esse botãozinho também é o que vai regular a intensidade das luzes, as cores também. Às vezes você tem uma época ali que eles usam uma luz comemorativa, vou dizer assim, na época do Outubro Rosa, por exemplo, você tem a luz rosa no avião. Meus queridos, não dá pra hackear um avião usando a Wi-Fi. Resumidamente, todo o avião, tá? Não dá pra fazer isso. Explicando de uma maneira assim, ó, super simples, mas simples mesmo. Gente, vocês têm os computadores de bordo ali, né? Toda aquela parte de trocentos mil botãozinhos que vocês vão ver no flight deck. Mas o manual sempre vai sobrepor isso. Ou seja, vamos dizer que você tá no piloto automático. Eu adoro quando as pessoas falam, o avião voa no... Calma. Vamos dizer que tá acontecendo aí um problema com o seu computador de bordo. Estamos falando de uma maneira assim, ó, super didática. Só ativar o manual e é isso. Então, ou seja, não dá pra hackear um avião. Vocês estão assistindo um filme demais, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Mas, Lu, ele tá mexendo aqui no celular e as luzes estão ficando igual o app dele. Senhoras e senhores, eu vou apresentar pra vocês uma coisa chamada edição. Ele gravou primeiro lá, mexendo no celular dele, apontando determinadas luzes, e depois ele gravou as luzes do avião. Juntou tudo num vídeo só. E aí tá parecendo que ele tá manipulando as cores. E não, ele não tá manipulando nada. Mas vamos dizer, assim, ó, suponhamos que esse ser humaninho aqui do vídeo realmente conseguiu hackear as luzes
do avião. As luzes do avião, senhoras e senhores, ela faz parte da emergência, do sistema de emergência de um avião. E se você mexe no sistema de emergência do avião, comprometendo a segurança da aeronave, isso é considerado crime. E aí você vai ter que conversar com a Polícia Federal. Você quer fazer isso? Ó, tirando que isso também é um desrespeito pra quem tá no avião. Imagina você tá dormindo lá, teu voo noturno. Aí o bobão, vou lá, ligar a luz e todo mundo acorda. Ladies and gentlemen, Captain Parenzi speaking. O TikToker, ele me cansa às vezes, sabe? Tem uma parte legal, mas olha, esses daí realmente estão precisando fazer uma collab com gente cosmopolitan. Bom, já que eu tava falando de segurança do voo, eu tenho essa pérola deliciosa aqui pra mostrar pra vocês, de uma maneira ruim. Temos aqui, senhoras e senhores, esse cara, ele... Cara, me dá agonia só de ver isso. Ele sobe na turbina de um avião, né, no motor do avião, e ele vai fazer umas flexões. Olha só. Eu quero gostar do TikTok, eu quero, né? Mas tem gente que não colabora, não é mesmo? Esse bonitão aqui, o musculoso, vocês estão vendo no vídeo? Ele é mecânico de aeronaves ali, né? Dentro do contexto aí que eu consegui entender. Era, né? Que eu acho que depois disso não vai ser mais. Ele resolveu o quê? Ele acordou e falou assim, eu vou entrar numa turbina e eu vou dar um treininho de braço aqui, vou gravar e vou jogar no TikTok, Instagram, sei lá quantos outros lugares. Tanto lugar pra você fazer um treininho de braço, né? Mas porra, ele escolheu o quê? Os lugares mais perigosos que tem. Na justificativa dele, ele disse que como ele é mecânico de aeronave, ele sabe quando aquilo tá seguro ou não, que ele resolveu fazer aquilo como uma homenagem para as pessoas que amam aviões. Não entendi. E que ele queria fazer um vídeo despojado, mostrando que as pessoas na aviação treinam braço, sei lá. Vou fazer meia horinha de Tinder, vou fazer um conjugado de Facebook com WhatsApp. Que isso, cara? Vai pegar pesado, hein, bicho? Vou falar pra vocês, se esse cara ele é sugado pelo motor assim, pensa, sei lá, num liquidificadorzão, né? Triturado, se quebra inteiro, se rala. Se sobreviveu, nossa, é um milagre, né? Agora imagina o problema que você ia criar para a companhia aérea também, porque depois você é sugado por uma turbina, um motor ali, né? Chame-se do jeito que você quiser, aquilo fica inutilizável. Então, quantos voos você vai atrasar por causa disso? Cancelar? Quanto dinheiro vai perder a companhia aérea, né? Se tiver um problema desses? Também as notícias, né? A bad publicity que vai entrar para as companhias aéreas. Olha, é tanto problema por causa de uma ideia idiota que se eu ficar falando aqui, vai demorar esse vídeo. Então imagina você tá lá no aeroporto, esperando seu voozinho todo feliz, de repente você recebe ali o anúncio de que seu voo foi cancelado, e você, Dr. Jorge, que tá esperando para aquela reunião, vai ter que ficar preso 48 horas no aeroporto, que alguém teve a brilhante ideia de botar um pump nos bracinhos na turbina. A menor consequência disso vai ser uma demissão, porque além disso ele está respondendo um processo por quebrar as normas de segurança ali do aeroporto e da aeronave também, vamos dizer assim. E vai ter que pagar multinhas, né? Custam caro. E se condenado, preso, né? Ou fazer outra coisa, sei lá. This is your last chance. You will get the lighter back when you get to Phoenix, but at this point in time, if you do not give up the lighter, I will divert the aircraft to Denver. Isso aqui não é o comissário falando, não. Isso aqui é o próprio piloto. Que louco isso, cara. O comissário ainda tá conversando de boa com ele e o cara não entregou o isqueiro, gente. Que loucura, velho. Até onde vai a teimosia da pessoa? Resumindo a história aqui, que eu entendi e que depois eu fui ler também, esse passageiro trouxe um isqueiro a bordo. A Luana não pode trazer? Pode trazer. Eu não concordo muito com isso, mas né? Quem sou eu pra fazer as regras? Em algumas companhias aéreas você pode levar o teu isqueiro ali, ó, tranquilamente. Só que é importante toda vez, antes de você embarcar, verificar a lista de artigos perigosos que não podem entrar no avião. Porque se você chegar lá na hora e não viu essa listinha e tá levando alguma coisa que não pode entrar, você vai ter que se livrar daquilo, né? Se você não quiser perder seu voo. Só que esse querido, ele não tava apenas com o isqueiro ali, ó, quietinho na dele pra quando sair fumar. Ele, na verdade, estava acendendo esse isqueiro a bordo, trazendo um problema pra segurança de voo. Por que um problema pra segurança de voo, senhoras e senhores? E eu vou dizer aqui, olhando esse vídeo, você já tem noção de quanta coisa que tem dentro do avião que pode pegar fogo rápido? Não, mentira, Lancinho, um monte de coisa ali. Embaixo do seu banco tem um monte de fio, tem carpete, você tem aí as partes do avião que são parte da sua poltrona que podem pegar fogo rápido. E o grande problema de pegar fogo
é que ele não pega fogo numa velocidade normal que você tivesse aqui em terra. Ele se alastra 3 vezes mais rápido, porque a concentração de oxigênio dentro do avião é maior. E por que é maior? Porque você está numa panelinha de pressão ali, minha gente. Não se esqueçam disso, que lá em cima a gente não consegue respirar se não tiver pressurizado. A gente está falando de acidentes aéreos. Quando a gente estuda acidentes aéreos, tem coisas assim absurdas, de passageiro que resolveu acender um cigarrinho no banheiro e matou todo mundo. Um caso ali de uma pessoa que trouxe uma bateria que não poderia trazer a bordo, pegou fogo, tiveram que fazer uma alternação, um pouso de emergência, foi aquela gritaria, foi aquela confusão. E não se esqueça que você está em um lugar fechado. E com incêndio você tem o quê? Fumaça. E essa fumaça pode ser tóxica. Então, se você não morrer queimado, você pode morrer porque inalou a fumaça, gente. Porque não tem pra onde ela vazar por causa de um isqueirinho e um cara hiper teimoso que resolveu que não ia se livrar do isqueiro. E a parte que eu achei assim mais bizarra desse vídeo, mas assim, a gente tá falando dos Estados Unidos, é que provavelmente esse comissário deu advertência pra ele mais de uma vez. Pediu de boa para ele entregar esse isqueiro, ele se recusou. E aí, quem eu acho que tá fazendo o speech ali, né, é o comandante, falou, bom, se você não largar esse isqueirinho, eu vou ter que alternar o voo. E, pelo que eu vi aqui dos comentários na história, alternou mesmo. Eles tiveram que fazer um pouso ali de emergência. Lembra quando eu falo pouso de emergência? Não necessariamente porque tá acontecendo uma coisa muito séria, né? Porque você tem prioridade aí para pousar em outro aeroporto. As pessoas perderam suas conexões, chegaram atrasadas. Cara, foi um rolo, porque esse ser humaninho aqui resolveu que ele queria levar o isqueiro dele com ele. E resolveu também que o quê? Queria ficar acendendo a bordo. Pô, cara! Parabéns para esse ser humaninho. Até onde vai o egoísmo das pessoas, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham é pouco? Vocês querem hackear um avião? Vocês também já viram algum passarinho aí a bordo? Me contem as coisas bizarras que acontecem nos voos de vocês aqui, ó, nos comentários. Curtam, compartilhem e até mais. Você já viu gente com a calça riada no voo? Já, foi uma tristeza.